Bom dia! Estamos aqui, Cristo está chegando, estou ajeitando aqui a câmera. Hoje nós nos perdemos no horário aqui, mas Uns minutos. meio segundo, meio minuto. Bom dia. Bom dia a todos que estão aí. Não sei se tem povo aí também, às vezes o povo também não. Tá vendo? Não é só eu, não. Tem uns aí, ó, né? Opa! Chegando alguns queridos, bom dia. Nós e o nosso tempo juntos aqui, pensando e orando com os salmos, a Neide, o Adelino, a Dora, Nívia, Luiz Machado, os queridos aí já se posicionando. Bom dia, Raquel, Roberto Brown. Ó, Indaial 9 graus, né? O Roberto já dando informação aqui. Ailton, a Tânia. Tânia, bom dia, Tânia, tudo bem, minha querida? Nós estamos aqui também, a temperatura aqui deve estar nisso também. Eu acho que sim, uns 9, 10 graus, tá bom, estamos de boa. Então, e aqui a Andréia Tibúrcio, e glória a Deus, né, Andréia, que tá tudo bem, os exames deram tudo bem, né? E graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E outros queridos estão chegando, a gente passou aqui, Eliane, o Almir, o Rudibete, a Silene, a Lisete, outros que passaram aqui a gente não deu o bom dia, mas sejam muito bem-vindos, estamos felizes de estar nesse tempo aqui com vocês. Douglas também. E hoje nós vamos pensar no Salmo 10, né? Esse salmo que é uma sequência ali da realidade de Davi e seus inimigos, né? A Andréia está agradecendo aqui as orações, né? Graças a Deus, ela está bem, e isso é muito bom, nós ficamos felizes com isso. Vanise também, pastor Remilton, um bom dia para vocês, e o Timóteo e o Remilton filho, essa família muito querida também está com a gente. Muito bem, Salmo 10, então, nós vamos lê-lo e tirar algumas lições aí para orarmos, né, segundo o que o Salmo nos ensina. Vamos lá, Salmo 10. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba da sua própria cobiça, e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima da sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários, pensando consigo mesmo: nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Violência e maldade estão em sua língua. Fica à espreita perto dos povoados, e em emboscadas mata os inocentes, procurando às escondidas as suas vítimas. Fica à espreita como um leão escondido, fica à espreita para apanhar o necessitado, apanha o necessitado e o arrasta para a sua rede. Agachado, fica de tocaia, as suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo: Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isso. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus, não te esqueças dos necessitados. Porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo: de nada me pedirás contas? Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão, quebra o braço do ímpio e do perverso, pede contas da sua impiedade até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todo sempre. Da sua terra desapareceram os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados.
Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem, que é pó, já não cause terror. Amém. Antes de mais nada, hoje é aniversário da Yasmin, a filha da Juliana e do Fabrício. Parabéns, Yasmin. Parabéns, menina muito querida, que Deus continue te abençoando. Querida e linda. E você continua sendo obediente como você é aos papais, continue assim. Deus te abençoe muito, parabéns pelo seu Beijinho, dia. Yasmin. E outros queridos que foram chegando aí. Salmo 10, queridos. Curiosamente, eu fui dar uma olhada, né? Dar uma passada no que se falava desse salmo, tipo na internet, né? E digitei lá no YouTube, Salmo 10. E para minha surpresa, veio uma enxurrada de vídeos assim, oração forte para destruir os seus inimigos. Né? E esses títulos, desse tipo de título, né? E eu fiquei pensando, então, qual é o pensamento, qual é a ideia, qual é a mentalidade das pessoas com relação à Bíblia. E eu me lembrei que quando eu comecei na minha vida cristã, eu praticamente vivi na minha vida na igreja, meus pais, eu sou a terceira geração de evangélicos na família, então os meus pais já também foram ensinados no caminho muito cedo, e eu fui criado na igreja, né? E eu me lembro que o conceito era que o Velho Testamento era que Deus era mau, né? No sentido de bravo, um Deus justo. E o Deus do Novo Testamento era o Deus de amor, né? E a gente criou com esse conceito, que não é verdade. Deus não deixa de ser justo no Novo Testamento e não deixa de ser amoroso no Velho Testamento. Ele não perde a sua essência de um testamento para o outro. Ele não muda as suas características, nem o seu caráter, nem a sua postura diante do pecado e diante do pecador. Então, ele é o mesmo. O que nós precisamos é fazer a interpretação correta. E olhando então essa enxurrada de vídeos do YouTube, eu fiquei pensando exatamente o conceito errado. E eu já ouvi muitos amados cristãos usando versículos isolados dos Salmos para justificar ações e atitudes de violência, de justiça própria, né? Porque vem nos Salmos muitas vezes a legitimação dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. E esse salmo, ele nos mostra exatamente um daqueles salmos que a gente poderia dizer, tá vendo? Tem que mandar matar mesmo, tá vendo? O cara que está me devendo aí não paga, ele precisa sofrer as consequências. E é claro que a gente vai usar a Bíblia para o nosso interesse, para a nossa vontade, sempre é assim. Só que o compromisso que a gente tem que ter ao ler a palavra de Deus, sempre é o compromisso do que Deus quer nos falar. Se gostamos ou não gostamos. Por isso que eu aceitei o desafio de falar sobre os salmos e até dar liberdade, e você pode pedir, né, o salmo que é um salmo que chama a tua atenção, um salmo que tem a ver com a sua história, ou que você gosta dele. Ou que tem uma dúvida. Tem uma dúvida também, a gente pode estar pensando aqui exatamente porque eu não quero falar daquilo que eu vejo na palavra de Deus que me agrada. Eu quero falar daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E isso é muito importante. Então o Salmo 10 é daqueles salmos que se eu fosse pregar, não pregaria sobre ele. Por quê? Porque ele descreve de maneira muito forte o perverso. E a gente pode cair no contexto, no erro de achar que o salmista está usando Deus para legitimar o seu desejo de vingança pessoal. E não é isso. Eu dividi então o Salmo, primeiro com um título que a justiça ou a vingança pertence ao Senhor. Baseado nos vários versículos da Bíblia, inclusive de próprio Deuteronômio 32, versículo 35, Romanos 12, 19, Salmo 94, 1, Hebreus 10, 30, que vai descrever
tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, os escritores dizendo que essa justiça pertence ao Senhor. Agora, o que nós podemos fazer? Nós podemos pedir essa justiça e clamar essa justiça. E eu já conversei aqui que a nossa oração precisa ser coerente. Se a gente está pedindo muita justiça nos outros, que a gente peça justiça também para nós. Mas se a gente está pedindo muita misericórdia para nós, que a gente peça também misericórdia para os outros, mesmo que esses outros fizeram mal para a gente. É uma questão de coerência. Mas o Salmo aqui me desafia. Por quê? E ele mostra sentimentos que o salmista tem. Alguns são verdadeiros, outros não são. E eu sempre brinco, a gente sempre conversa, eu e a Cris, né? E eu sempre diz, às vezes sentimentos são enganosos. E alguns que o salmista tem são enganosos, eles não são verdadeiros. Depois ele vai descrever com muita fidelidade a maldade dos perversos. Depois ele fala do desejo que ele tem de vingança e de justiça, né? Então ele fala de sentimento, ele fala da maldade, e as maldades que ele descreve são verdadeiras, não são falsas, e nem são pintadas, nem não são maquiadas, são números reais, né? E a gente pode comprovar isso no dia a dia. Mas depois ele fala desse desejo que ele tem da justiça, mas aí ele pede a Deus e coloca para Deus essa responsabilidade e essa autoridade e esse poder de fazer justiça. Então, nesse sentido, a sua oração não tem nada de errado. Quando nós oramos, nós temos a liberdade de dizer para Deus os nossos sentimentos. E é muito bom que a gente diga para Deus os nossos sentimentos. Porque se a gente não disser para Deus, ou vai azedar dentro da gente, e vai virar uma doença psicossomática, ou vai azedar nos outros, porque a gente vai falar para os outros. E a gente pode passar o nosso azedume, a nossa mágoa, a nossa amargura, nosso amargor para os outros. Então, é muito bom que a gente fale para Deus os nossos sentimentos. Mas não quer dizer que eles sejam verdadeiros. Vamos dar uma olhada em alguns sentimentos aqui que ele diz. O versículo 1 é um sentimento legítimo. Ele está sentindo mesmo que Deus está distante. E dizendo, por que o Senhor está se afastando de mim no tempo da aflição? No momento que eu mais preciso do Senhor, o Senhor não está comigo. Esse é um sentimento. Ele é verdadeiro? Deus não estava com ele? Não é verdade. Mas era verdadeiro o sentimento que ele estava tendo. Ele estava tendo realmente um sentimento que Deus estava distante. Depois ele vai descrever o perverso. Versículo 5, eu fiz uma coletânea, então a gente vai pular um pouquinho. No versículo 5 ele vai dizer, o perverso é bem sucedido em tudo que faz. Não é verdade. A gente está vendo o melhor, a gente está vendo o que ele posta nas redes sociais. Até porque ninguém posta nas redes sociais, hoje foi horrível. Né? Todo mundo só mostra o que é bonito, né? Exato. Eu demorei um pouco, porque queria dar uma ajeitadinha e tal. E a gente quer se apresentar melhor, porque isso faz parte do dia a dia, mas ele vê as postagens do perverso lá no Facebook, no Instagram, nas outras redes sociais, nas mídias sociais, e ele diz, tá se dando bem. Não vê que o teu castigo o aguarda e despreza todos os seus inimigos. Quer dizer, o salmista está dizendo assim, eu estou vendo só postar coisa boa de viagem para a Europa, e eu aqui, tá me devendo, e está tudo muito bem. Só que a gente não sabe o dia a dia dessa pessoa, a miséria também dela. Mas é um sentimento que ele tinha. Versículo 6 diz, pensa, nenhum mal nos atingirá, nunca teremos problema. Não é verdade. Todos nós, inclusive bons ou maus, vamos ter momentos de luta e sim, alguma coisa vai acontecer. Um dia a casa cai. Essa que é a grande verdade. Né? A gente está vendo isso no Brasil. A gente está vendo isso com milionários, homens poderosíssimos. Né? Eu não gosto de citar nomes de pessoas, mas recentemente vários foram presos e homens mais poderosos do que os nossos governantes, porque mandavam nos nossos governantes. Né? Então, versículo 11 ele diz consigo, Deus não se importa, fechou os olhos e não vê o que eu faço. Isso é uma mentira. Ele fala que os ímpios, os perversos,
tem esse sentimento e que não é verdade, o Senhor está vendo todas as coisas. E ele termina dizendo, no versículo 13, por que o perverso continua a desprezar Deus? Ele pensa, Deus jamais me pedirá conta. O perverso realmente pensa isso. Só que esse sentimento de impunidade, de que Deus não está cuidando da gente, de que o ímpio vai dar tudo certo do começo ao fim na vida dele, é só mar de rosas, não é verdade. Não se alimente dessa verdade. Porque isso, primeiro, que não faz bem. Segundo, que não é veraz, não é verdadeiro. As coisas não acontecem assim. E aí depois ele começa então a descrever a maldade mesmo. Versículo 2. O perverso persegue o pobre, e é verdade. Conta vantagem dos seus desejos maus, elogia os gananciosos, amaldiçoa a Deus. É orgulhoso demais para buscar a Deus. Os seus planos não levam em conta que Deus existe. É verdade. É verdade. O perverso tem essa característica. Sua boca está cheia de maldição, ou seja, não tem nada de bênção. Ele não abençoa ninguém, né? Mentiras e ameaças. A sua língua há violência e maldade. Ele é covarde porque ele fica de tocaia para matar os inocentes, né? Ele é traiçoeiro porque ele ataca as pessoas nos seus esconderijos e desamparado, e ele é violento porque ele esmaga as suas vítimas. Então, quer dizer, uma descrição do homem mau, do homem perverso, e que espero que nenhuma vez aqui nos descreveu em algum momento. Amém. Eu creio que em nenhum momento aqui nos descreveu. Quem tem Jesus quer ser diferente disso aí. Aliás, a presença de Jesus é que faz toda a diferença em nós. Nós não podemos nos comparar aos perversos. Nem elogiar, até que o pensamento dele foi legal. A não ser que seja piada. Então, essa maldade dos perversos está muito clara aqui. Agora ele vai dizer do desejo. Antes era um sentimento, agora é o desejo. O que ele quer que aconteça com esses perversos? O versículo vai dizer que seja pego em suas próprias tramas, né? Que eles sejam, que o que ele está fazendo na escuridão seja jogado na luz. Esse é um desejo do salmista. O salmista pede isso, né? E ele pede isso para Deus. Isso me lembra Amã, né? Lembra da história de Amã e a história de Esther? Amã fez aquela forca para enforcar Mordecai, que é tio ou primo da Hadassah, Esther, né? Da rainha. E, de repente, né, como diria as fábulas, o feitiço virou contra o feiticeiro. Foi Amã que foi enforcado na sua própria forca, ou seja, pego na sua própria trama. Não é que a gente queira e deseja mal aos outros, não é isso. O desejo aqui do salmista é: faça justiça, já que ele está fazendo essa trama, que ele seja pego na própria trama. Isso é um desejo. Agora, é legítimo pedir isso? Eu confesso para você que eu não acho que o cristão deve ter nas suas orações pautadas por esse tópico de ficar pedindo especificamente o que Deus tem que fazer. Senhor, não, então dá uns tapas nele, faz ele ficar passando fome. Eu não acho que esse deve ser o desejo do coração. Mas lembra que oração é um coração aberto? Lembra que a oração é quando a gente expõe o nosso sentimento? Então, nesse momento, nesse sentido, eu acredito que não é que é legítima, mas pode acontecer. Não é que a sua oração deve ser todo dia pautada por isso, mas em algum momento, naquele momento de grande angústia, de grande ira, fala para Deus, para não ter que falar para os outros, né? Eu sempre digo que fala para Deus muita coisa para você não ter que falar com o seu psicólogo. Seja Deus que ouça o seu clamor. Versículo 12 ele diz: levanta-te, Senhor, castiga o perverso, ó Deus, não te esqueças dos indefesos. Então ele está desejando uma justiça que o Senhor castigue o perverso, faça com que o perverso sofra as consequências dos seus atos. Isso é justiça para Deus. Então, no versículo 15, parece que diz que Deus quebra o braço dessa gente má perversa. Não. A nova versão internacional e a nova versão transformadora dá uma ideia de que esse é um pedido do salmista. Então, ele está dizendo: Senhor, quebra o braço dessa gente má e perversa.
pede contas da sua maldade até que não reste mais nada. Arranca tudo dele. Novamente, esse é um desejo de vingança, um desejo de justiça, mas a boca salivando de ódio. A gente sabe quando a gente pede a Deus justiça e quando a gente pede vingança. Mas aí é isso que eu queria que a gente terminasse sempre as nossas orações. Quando acontecer que você está orando com tanta angústia, com tanta raiva, com tanta mágoa a respeito de um assunto por alguém, que você termine a sua oração como o salmista então nos dá a entender que ele coloca tudo isso para fora, mas depois ele coloca-se no lugar dele, coloca Deus no lugar que Deus tem que estar, e ele vai dizer, versículo 14, tu porém, ou seja, todas essas coisas que eu lhe disse, os meus sentimentos, os meus desejos, a impiedade dos perversos, eu descrevi para o Senhor, tu porém vês o sofrimento e a angústia que o perverso causa. Então o Senhor está consciente disso. O Senhor sabe o que está acontecendo. Observa-os e castiga. O indefeso confia em ti, tu ampara o órfão. Veja que o discurso na oração muda. Ele começa a dizer, não, o Senhor é quem vai fazer justiça no perverso, porque o Senhor cuida, o Senhor ama, o Senhor ampara os indefesos e os órfãos. É o Senhor. Então a sua justiça não é para destruir pessoas. A sua justiça é para reparar o dano causado aos indefesos e aos órfãos. Isso é um negócio muito bonito de Deus. Deus, a primeira coisa que Ele quer fazer não é julgar o injusto, o perverso. É cuidar do que sofreu algum tipo de acusação, de sofrimento. Ele vai em direção à vítima primeiro, para depois ir em direção ao acusador. Versículo 16. O Senhor é rei para todo sempre. As nações desaparecerão da sua terra. O Senhor é Deus. Então, o Senhor tem todo o poder, toda a autoridade para vingar. Eu não. Eu sou humano e sou pecador. E também tenho as minhas falhas e mereço também castigo em alguns momentos. Mas o Senhor é rei. Tu, Senhor, conhece o desejo dos ímpios, dos humildes, ouvirá seu clamor e os confortará. Fará justiça ao órfão e ao oprimido, para que nenhum simples mortal volte a lhes causar terror. Esse aqui na minha defendes o órfão e o oprimido, aí Sim. é humildes, né? Não, está oprimido também. É? Eu que li errado aqui. Tá. Não, então ouves a súplica dos necessitados. Necessitados, e aqui está dos humildes. O desejo dos humildes. Olha só que coisa interessante aqui a respeito da oração dele, né? Ele vai dizer assim, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor tem características com autoridade para poder fazer esse julgamento. Eu não tenho. Eu tenho vontade de falar as coisas, né? Estou lendo aqui que a Lisete escreveu, né? Às vezes a gente dá umas indiretas. Sim, Lisete, não só indiretas, como diretas, né? Totalmente claras, né? A gente não dá nem... A gente diz assim, mas procurou, né? É aquela falta de amor, né? De compaixão, porque... E esse é uma reação natural do homem, que é pecador. Por isso que a gente deve perceber que nós não podemos ter o juízo na nossa mão. Você imaginou se Deus brincasse com você com o filme Todo-Poderoso e desse para você 5 minutos para você tomar as decisões do mundo e julgar quem você quisesse julgar? Você imagina o caos que você iria e eu iria causar? Eu não quero nem 2 segundos disso. E o arrependimento que a gente ia ter depois, né? Assim, por isso e a justiça, porque ele sabe o quanto, o como e o momento. Ele sabe a dosagem
de fazer a justiça perfeita? Nós não sabemos. Sabe, quando você vai lá, naquele momento, né, os que foram pais, né, são pais, e que tiveram filhos pequenos e que às vezes os castigaram de maneira pesada e se arrependeu, você errou na dose, a gente vai errar na dose sempre. Ou a gente vai ser de menos ou a gente vai ser de mais. Então, queridos, aqui a oração nos ensina isso. É por isso que eu queria desmistificar o Salmo 10. O Salmo 10 não é o salmo para você orar contra os seus inimigos para ser destruídos. Não é mandinga gospel, né? Não é voodoo evangélico, né? Que você vai colocando o seu inimigo no bonequinho para matar os seus inimigos, para eles estarem sofrendo. Não, o Salmo 10 é um coração que está dizendo: Senhor, o sentimento é que o Senhor não está fazendo nada. Me perdoa, mas eu estou sentindo isso. Segundo, olha a maldade dos perversos. Deus, vai e faz isso com eles, faz justiça com eles. E depois diz: o Senhor é quem faz justiça. Deixa o Senhor tomar conta dos órfãos, toma conta da gente. E o Senhor não deixa os oprimidos não receberem a justiça, serem cuidados, porque o Senhor fará justiça ao órfão e ao oprimido. Então, lembra, a justiça que Deus faz primeiro é uma justiça de cuidado com a vítima. Deus primeiro cuida da vítima. O alvo dele primeiro é você e eu, que fomos vítimas, sofremos alguma coisa. E depois ele vai fazer justiça no tempo dele, no momento dele, da forma dele, na intensidade dele. Deixa para o Senhor. O que é oração? Oração é entrega. Entrega sentimentos, entrega ódios, entrega mágoas, entrega sentimento de injustiça, de impiedade, entrega e deixa para ele. É o juiz. Ele quem vai cuidar, porque a Deus pertence a vingança e a justiça. Então, não sei como é que está o seu dia. Não sei se você está com mágoa, se você tem ódio, se você está revoltado com alguma coisa que aconteceu, com uma injustiça, se você está revoltado com a injustiça social, se você está revoltado com a injustiça na política, se você está acostumado a olhar para tudo isso e dizer assim, tanta impunidade, onde o Senhor está? Deus está no seu trono, reinando, e é a Ele que nós oramos para que Ele faça a justiça. Você já começou a ver muita coisa acontecendo no nosso país que você e eu nunca imaginaríamos. Vamos continuar clamando por justiça de Deus e não nós. Amém? Amém. Então, lembrando aqui alguns queridos, os nossos pedidos de oração, né? A Everlane está pedindo por emprego e ela está pedindo pelo Samuelzinho para que ele consiga dormir, né? Está com dificuldade de dormir, vamos clamar ao Senhor. Continuar orando pela Cecília, né? Então eu vou pedindo para você também anotar aí e orar aí na sua casa, né? Por esses pedidos, né? E a Cecília que tem uma doença autoimune, vamos continuar orando por ela. O Jefferson Mendes, que é aquela família de venezuelanos que estão sem emprego, chegaram aqui desde dia 15 de março e não estão conseguindo trabalho. E aqui uma sessão de saúde, né? Continuar orando o Douglas pela saúde dele completa, o Matheus, o nosso médico, né, que está com Covid, o Gilberto, né, o pai da Vitória, que é uma amiguinha da Ana, aqui do nosso prédio, ele está com Covid, está entubado lá em Lorena, São Paulo. O João, que é pai da Isadora, que é lá de Florianópolis, sofreu um acidente de moto, nós não sabemos como é que ele está, até talvez seria bom alguém dar uma notícia. A Márcia, que é a irmã da Andréia, está internada, né, com câncer, está fazendo a quimioterapia, fazendo os cuidados, vamos orar por ela. O Rodrigo, que saiu da cirurgia do rim, está bem, vai continuar orando, está se recuperando. A Marilda, né? A Marilda precisa de oração. Está na CTI, né? E a Ladir, que quebrou o braço. Tá aqui que está com síndrome do pânico. E síndrome do pânico, né? Vamos estar orando. Aí também tem o Diego, que é um jovem que precisa de oração, pois ele está doente fisicamente e também a vida dele, a saúde mesmo dele, né? Uhum. O Diego não é saúde. Saúde, sim, claro, saúde. A Margot
Que é Margot, saúde também, porque hoje ela me pediu até que ela vai fazer Margot tem câncer e está nesse fazendo processo, exames, né? né? Fazendo os exames, né? Complicadinhos. Vamos orar por ela. A Fernanda, nossa sobrinha, casada com um sobrinho meu, moram na Nova Zelândia, então ela está com câncer, né? No seio, está Na fazendo, mama, fazendo radioterapia. Vamos orar por ela. E gratidão pela Andréia, né? Que está tudo bem com ela. Então a gente já citou aqui esses a Vera nomes. colocou o Rodrigo, Eu já falei do Rodrigo já. recuperação, já foi? Já falei aqui, tá? Já citei, Vera, Quando teu ele filho. colocou cirurgia do rim, era a recuperação dele. Isso, que ele está recuperando e tal. Então, assim, eu queria que você também orasse na sua casa por esse pedido, porque às vezes não vai orar por todo mundo aqui. Então, por a gente estar citando os nomes agora, você também anotar aí na sua casa, né? E lembrar para estar orando, tá bom? Tem uma família, a Márcia pediu pela família dela também, e então pela família deles, né? É isso aí. Sim. Vamos orar e tem bastante coisinhas que pra gente colocar diante de Deus, né? Isso. Podemos orar? Podemos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai de amor, nós te louvamos porque mais um dia a gente está junto com saúde, Senhor, que o Senhor tem nos dado essa oportunidade, Senhor, de estarmos juntos, de aprendermos juntos, de ouvirmos do Senhor logo cedinho, Pai. Muito obrigado, porque todo dia o Senhor fala conosco. Senhor, nós nessa manhã queremos pedir que o Senhor afaste de nós essa maldade que nós não queremos para nós e que é tão nossa, Deus, perdoa, porque o egoísmo é nosso, Senhor, a ganância é nosso, a inveja é nosso. Ó Deus, talvez como o salmista colocou coisas pesadas demais, mas nós não somos tão assim, mas somos sim, Senhor, porque somos pecadores. Diante de Ti não tem pecadinho ou pecadão. Nós somos esses que muitas vezes fazem coisas erradas e nós não queremos, Deus. Então perdoa, Pai, quando a gente tem esse sentimento de se aproveitar de situações e circunstâncias. Perdoa, Senhor, quando a gente não olha para o próximo. Amar a Ti acima de todas as coisas e o próximo, Senhor, como a mim mesmo. Então, Deus, dá a nós essa graça de poder viver todo dia sabendo que nós precisamos do Senhor, porque senão a nossa natureza toma conta. Mas eu te louvo, Pai, porque é o Senhor em quem o necessitado, o humilde, o órfão, a viúva, os que são desamparados podem confiar e depositar toda a sua angústia diante do Senhor. E nessa manhã eu quero colocar aqueles que estão angustiados por alguma, talvez injustiça, talvez doença, angustiados por tantas questões que nos cercam, Senhor. Às vezes é a gente mesmo que cria questão dentro da gente. Eu sou assim, Senhor, então tem misericórdia, que a nossa confiança seja plena no Senhor, que a nossa justiça, que a gente espere só a justiça do Senhor, que a gente viva o Teu amor, que a gente desfrute do Teu amor, Senhor. Faz a gente desfrutar, olhar para as coisas boas que o Senhor tem nos dado. E, Senhor, essa angústia nós queremos entregar diante do Teu altar. Que o Senhor tome conta, que o Senhor nos livre desses sentimentos, Pai. Nós queremos deixar só sentimentos que vêm do Senhor. Nos preenche, Senhor, de amor, de alegria, de paz, de bondade, longanimidade, misericórdia, Senhor, domínio, Senhor, domínio próprio, tantas vezes foge de nós. Então, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós somos um povo que necessita da Tua graça.
Senhor, foram lidos aqui todos os pedidos e nós colocamos cada família diante do Senhor. Clamamos pelas famílias, que o Senhor esteja envolvendo com o teu manto, guardando, livrando do mal, Senhor, restaurando relacionamentos, mas também restaurando saúde, restaurando a vida financeira, restaurando a paz no lar, Senhor, fazendo com que as pessoas possam viver uma vida que vem do Senhor. Pelos nossos enfermos, todos eles, nós clamamos, recupera, Senhor, de uma forma muito especial, recupera cada um deles. Hoje, de uma forma muito especial, eu quero colocar a vida do Diego, Senhor, clamar pela vida dele. Senhor, o Senhor conhece tudo que ele já passou, então, Deus, move com o teu poder, com a tua graça, Senhor, dada a tua infinita misericórdia sobre a vida dele e livra-o de todo o mal. Tem misericórdia da sua alma e dos seus pensamentos e de tudo, Senhor, que ele tem passado. Assim como eu peço, Senhor, pelos outros pedidos, cada um deles, que o Senhor esteja, Senhor, também colocando, eu sei que cada um que fez pedidos aqui está colocando o nome de uma pessoa. Deus, nós entregamos e escondemos essas pessoas no teu altar, porque ali é o lugar seguro, ali é o lugar de graça, ali é o lugar de bênção. Entregamos esse querido, essa doença, entregamos essa angústia diante do Senhor. E obrigado, porque o Senhor é o Deus que faz infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Para a glória do teu nome, Senhor, nós te honramos e dizemos que só o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, eu quero colocar, em especial nessa manhã, com tantos nomes, Senhor, e o Senhor ouviu a gente citando o nome de cada um. Deus, que os nossos queridos também possam nos ajudar em oração, lembrando desses nomes, clamando a Deus por esses queridos que são tão especiais, importantes para o Senhor e para nós. Eu quero destacar, ó Deus, a minha sobrinha, Senhor, a Fernanda, que está com câncer, ó Deus, mamário, e numa luta, Senhor, tão jovem, mãe, ó Deus, de filhinhos, ó Deus, tem misericórdia dessa situação, reverte esse quadro, Pai, que todo tratamento seja, ó Deus, abençoado, Senhor, conduzido pelo Senhor. Essa questão, ó Deus, com o hospital, com o sindicato, ó Deus, para fazer as químios, libera, Senhor, o tratamento, para que ela possa ter o melhor tratamento. Em nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor intervenha nesse quadro e faça a sua justiça, para a glória do seu nome. Pai, lembramos e colocamos todos os outros pedidos que foram mencionados aqui, pedindo a Deus novamente justiça no nosso país. Amém. Clamamos a Deus que tudo aquilo que é perversidade, que é impiedade, que é maldade, que é mentira, que o Senhor esteja quebrando, Senhor, desde o alto escalão até o cargo mais simples, da nossa presidência, dos nossos governadores, dos nossos prefeitos. E eu oro a Deus pela nossa prefeitura aqui, o nosso prefeito, a sua liderança, seus cargos, as pessoas, ó Deus, que trabalham com ele, sua equipe de trabalho. Pai, também cuida e faz, ó Deus, a sua justiça. Faz justiça ao órfão, faz justiça ao oprimido, faz justiça ao injustiçado nessa nação. Pai, e que nós possamos ter um vislumbre do que vai ser o seu reino eterno, o reino de justiça e paz. Aleluia. Pai, oramos assim, pedindo por chuva, pedindo, ó Deus, pelo cuidado do Senhor em cada momento da nossa vida e pedindo pela Igreja de Cristo, que seja ativa, presente, atuante nesse tempo tão difícil. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, nós estamos finalizando essa semana das 19 horas às 19h30 com a Semana Missionária. E hoje vai ser uma entrevista com o nosso missionário, a família missionária nossa lá da Espanha. Missionário Maicon, Letícia, Sarinha e Ana.
né? São a família missionária da Espanha. Então, assim, ó, 19 horas, ligadinhos, porque vai estar notícia fresca de como é que está o isolamento social, como é que está a Espanha, né? Nesse momento, e como é que está o Evangelho de Jesus sendo pregado no meio da pandemia. Gente, histórias maravilhosas eles têm para contar, e vai ser um tempo assim muito gostoso. E na semana que vem vai continuar tendo, né, as atividades das 19 horas, com a semana do Maio Laranja, que é exatamente falando sobre o abuso infantil, né, com psicólogas cristãs, com gente do Senhor aí falando a respeito dessa coisa muito importante, dessa situação muito difícil que nós vivemos às vezes em silêncio, dentro de lares que a gente conhece, e pasme, dentro das próprias igrejas. Então a gente clamar ao Senhor, mas também a gente se municiar de informações e de saber mesmo o que fazer numa situação assim. Então alguns queridos estão comentando aí. A Ana Maria Regis disse que cada um de nós que estamos doentes, sofridos, angustiados, possamos tocar as vestes de Jesus. Verdade, Ana, que possamos. Como é lindo e como aquela mulher determinou que se ao menos ela tocasse nas vestes, ela seria tocada. Vamos tocar nas vestes e sermos curados. Amém. Amém. Sermos livres, na verdade, ela colocou. Aleluia. Amém. Amém. É isso mesmo. É o que a gente tenta fazer de manhã, né? O nome do Senhor seja sempre glorificado. Sim, sempre, Ritinha falando. É verdade. É verdade. Ele é quem cuida de nós. Então a gente vai correr para Ele sempre, né? Um bom dia, queridos, na presença do Senhor. Tchau. Graça do Senhor. É. Tá bom? Beijo. Beijão.